Por que as narrativas sobre o mercado do boi gordo podem estar escondendo informações importantes sobre Estados Unidos, China, consumo interno e o verdadeiro motor das margens dos frigoríficos? O que os números das exportações de carne de frango revelam e por que alguns mercados, considerados secundários, estão ganhando cada vez mais importância para a proteína animal brasileira? Porque China e Brasil podem determinar se a soja vira ouro ou pó em 2027, enquanto o milho segue sustentado por fundamentos que parte do mercado insiste em ignorar. Você vai conhecer a investigação da Rural Business sobre a crise do trigo nos Estados Unidos, que pode resultar na pior safra em mais de 6 décadas e trazer reflexos para os preços em todo o mundo e, claro, aqui no Brasil. No café, vamos mostrar por que o ritmo da colheita está chamando a atenção do mercado e quais são as preocupações envolvendo qualidade, embarques e condições climáticas nas principais regiões produtoras. E uma análise especial sobre a nova matemática do leite nos Estados Unidos. Um modelo que está mudando a forma de remunerar o produtor e pode redefinir conceitos tradicionais da atividade leiteira. Tudo isso e ainda os movimentos online das bolsas, acompanhando em tempo real os mercados do boi gordo, soja, milho e café, além dos principais alertas para os mercados de grãos e proteína animal. É o que você tem na edição desta segunda-feira, 15 de junho de 2026, da Rural Business TV. É informação profissional para quem sabe que somente é isso que faz a diferença entre lucro e prejuízo. Informação profissional. E a sua dose diária aqui da Rural Business está começando logo depois da vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. E agora, 12h20, ao vivo, direto dos estúdios da Rural Business, vamos começar a edição de hoje tratando de proteína animal, indo direto para os alertas da equipe de pecuária da Rural Business, abrindo para você a RB Pro Mais, a plataforma mais profissional e completa da Rural Business. Vamos aqui, alerta de mercado. Veja como a no Mato Grosso do Sul, fechou a parcial do ano. Vamos aqui, esse alerta regional para você, junto comigo na tela, investigando esta informação. O preço médio do gado gordo no estado de Mato Grosso do Sul fechou os 5 primeiros meses de 26 em alta. Neste ambiente, a equipe de pecuária alerta que o boi gordo de classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística, cravou média recorde de R$ 357,73, valor 7,5% acima do visto no mesmo período de 2025, quando a arroba estava a R$ 332,65, ou seja, uma alta anual de R$ 25 por arroba. A vaca gorda, de mesmo padrão de terminação, fechou aí com a média histórica de R$ 339,33, avanço de 7,1% em um ano. No ano passado, estava a R$ 316,80, aumento de R$ 22,53 por arroba. Portanto, aqui em Mato Grosso do Sul, você vê essa parcial feita pela equipe de pecuária da Rural Business, mostrando o valor médio, tanto para a arroba do boi gordo quanto para vaca gorda. Médias históricas em Mato Grosso do Sul, aumento aí na casa de 7%, 7,5% para o boi gordo e 7,1% para a vaca gorda, operando a R$ 339,33 para a vaca e R$ 357,73 para o boi gordo. Portanto, um alerta aqui regional para a pecuária de corte em Mato Grosso do Sul. Alerta de mercado que não contam por aí. Veja o que aconteceu com as importações de carne bovina no Brasil na parcial do ano. Importação de carne bovina é um assunto pouquíssimo falado no mercado, mas aqui na Rural Business a gente trata com muita seriedade e traz informação profissional para você.
Tema pouco comentado por aí, como acabei de dizer, mas durante o acumulado de janeiro a maio deste ano, os importadores de carne bovina do Brasil voltaram a reduzir as compras do mercado internacional. É um alerta de mais um estudo exclusivo da nossa equipe. Foram adquiridas 11.540 toneladas de carne bovina de todos os tipos, uma redução de 26,2% em um ano, 83,3% do tipo in natura, 14,2% de miudezas bovinas e 2,5% do produto industrializado. Sempre com base nos números do Ministério da Economia, que é o órgão responsável por aferir as exportações e também as importações feitas a partir do Brasil. E revelam que a média do dólar, né, nesse intervalo de janeiro a maio, ficou em 5,16. Portanto, a despesa, né, dos importadores ficou em 488 milhões e 200 mil reais, ou 94 milhões e 610 mil dólares, a tonelada da carne bovina importada pelo Brasil. Ficou aí na média de 8.198 dólares, o que equivale a R$ 42.303. Uma alta, portanto, de 10, quase 11% em dólar. E aqui você tem a análise gráfica, né, das importações de carne bovina feitas pelo Brasil ao longo aí de 5 anos. Em 5 anos, a redução chegou a 26,2%. Né? E, perdão, 5 anos, mais de 55%, 26,2% foi em um ano. E aí nós temos, portanto, também a despesa, tanto em dólar quanto em reais. Análise gráfica para você já de imediato poder identificar essa movimentação. E aqui o valor da tonelada, veja só, em dólar subiu quase 11%, né? Em 5 anos, quase 40% o aumento da tonelada da carne bovina importada pelo Brasil, tema pouquíssimo comentado no mercado. Sim, o Brasil importa carne bovina. E vamos aqui a mais um alerta da equipe de pecuária da Rural Business falando do Mato Grosso, indicador boi magro. Mato Grosso registrou queda de 0,8% nos últimos 30 dias, alerta regional também. O indicador boi magro Mato Grosso encerrou a última sexta-feira no patamar de R$ 4.950 a cabeça, 0,8% abaixo do praticado 30 dias atrás. Em um ano, a valorização é de 8,8% e alta de 27,6% no intervalo de 5 anos, quando o boi gordo era negociado a R$ 3.880 a cabeça, lá em 12 de junho de 2022. E aqui você tem, portanto, no Mato Grosso, o indicador boi magro, uma avaliação feita com exclusividade pela equipe de pecuária da Rural Business, que acompanha sistematicamente esses mercados, né, todos os principais mercados produtores aí na pecuária de corte, R$ 4.950 o valor da cabeça, né, boi magro no Mato Grosso em 2026, isso na data de 12 de junho, sexta-feira passada. 8,8% de aumento em um ano, e 27,6% de aumento em 5 anos. Portanto, aí, apesar de ter tido uma queda de 0,8% nos últimos 30 dias, você tem aqui a investigação completa, muito mais amplificada para você ter a informação realmente do que está acontecendo nesse mercado e poder negociar, poder tomar a melhor decisão. Mas tem os alertas, como eu te disse, te trago aqui as informações mais separadas, né, por temas, muito mais enxutas, mas é nas análises de mercado que a nossa equipe de pecuária aprofunda os temas. E tem muita gente tentando construir uma nova narrativa para segurar o valor do boi gordo. Mas será que os fatos realmente sustentam esse discurso? Na análise que está no ar, a equipe da Rural Business investigou profundamente o papel dos Estados Unidos no mercado mundial de carne bovina e encontrou informações que desmontam boa parte das conversas que começam a circular entre analistas ligados aos interesses da indústria. O primeiro ponto levantado por nossa equipe é que os Estados Unidos são realmente uma grande oportunidade para a carne bovina brasileira, ou existe uma diferença enorme entre aquilo que eles compram e aquilo que muitos tentam vender como realidade? A resposta pode surpreender quem acredita que esse mercado é o grande salvador das exportações brasileiras. O segundo ponto, por que a Rural Business afirma que hoje o hambúrguer virou
o verdadeiro rei do mercado, hein? A nossa investigação mostra uma mudança importante dentro dos frigoríficos envolvendo margem de lucro, mercado interno e exportação. E essa transformação ajuda a explicar por que determinados cortes passaram a ter um valor estratégico muito maior do que muita gente imagina. Terceiro ponto, enquanto boa parte do mercado olha apenas para as exportações, existe um dado que quase ninguém comenta. O Brasil está importando menos carne bovina, como eu acabei de te falar aqui no alerta, mesmo pagando valores cada vez mais elevados pelo produto adquirido no exterior. O que isso revela sobre a oferta disponível e sobre os preços da carne daqui para frente, hein? Além disso, nós mostramos por que a China continua sendo peça importante nesse quebra-cabeça. O que mudou no perfil das compras chinesas e por que determinadas informações acabam ficando fora das manchetes mais divulgadas do setor. Se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás das narrativas que tentam influenciar o mercado do boi gordo, vale a pena assistir a análise completa e que tem o título Nem China, União Europeia, Estados Unidos ou Austrália. O valor médio da arroba vai continuar subindo e que está disponível em texto e em vídeo nas plataformas RB Pro e RB Pro+. Vamos saber como é que está operando o mercado futuro do boi gordo? Vamos aqui na nossa plataforma RB Pro+, que você sabe, te oferece a ferramenta exclusiva para você poder acompanhar o mercado online das bolsas, as principais bolsas do Brasil e também do mundo, a B3 e a Bolsa de Chicago e as principais bolsas. Vamos lá, então, para o gado vivo, agora na Bolsa de Chicago, saber como é que está operando, tudo verdinho, tela pintada de verde, operando em alta neste momento. Lembrando que o gado vivo são centavos de dólar por libra peso. O contrato com vencimento em junho, agora 249,9, alta de 0,025. Agosto a 241,9, alta de 0,725. Outubro a 235,325, alta de 1,525. E o contrato com vencimento em dezembro de 26 a 234,6, alta de 1,525. Os contratos com vencimento em 2027 também todos operando em alta, leve alta, agora neste momento, mercado online da Bolsa de Chicago. Da Bolsa de Chicago, nós vamos aqui para a B3, saber como é que está operando o mercado do boi gordo neste momento. Aqui você tem no sentido inverso, está em queda neste momento, a queda de 0,49%, operando com arroba R$ 345,50, mercado da Bolsa, mercado futuro B3, aqui para o boi gordo. Portanto, neste momento, aqui no Brasil operando em queda e em Chicago operando em alta. Lembre-se que mercado futuro é feito de especulação. Temos muitos frigoríficos operando contratos nesse mercado que acaba influenciando no valor. Então, tome as suas decisões baseadas em fundamentos e é nas análises de mercado que a gente apresenta esses fundamentos para você. Ainda no universo da proteína animal, enquanto parte do mercado segue repercutindo previsões de perdas bilionárias caso a União Europeia imponha novas restrições às carnes brasileiras, a equipe da Rural Business foi investigar o que os números realmente mostram e encontrou duas informações que merecem a atenção de você que opera neste segmento. A primeira delas envolve o desempenho das exportações de carne de frango. Tudo indica que o primeiro semestre de 2026 pode encerrar com volume histórico de embarques e receita recorde, reforçando uma tendência que contraria boa parte do discurso pessimista que circula pelo mercado. Mas será que esse crescimento está vindo dos destinos que todos imaginam? A segunda descoberta da nossa equipe revela uma mudança silenciosa no mapa das exportações brasileiras. Alguns mercados considerados secundários vêm ampliando as compras em ritmo acelerado, registrando volumes inéditos e ajudando a sustentar o avanço dos embarques. Só que há um detalhe importante nos preços dessas vendas que pode mudar completamente a leitura desse movimento. Afinal, o setor realmente corre o risco de perder bilhões por causa da União Europeia ou existem outros mercados compensando essa dependência muito mais rápido do que o mercado está percebendo?
Acesse agora mesmo a análise na íntegra, que está aqui na sua tela, que tem o título Frango, veja o que não estão falando no mercado de proteína animal. E confira todos os estudos gráficos exclusivos e a avaliação que você sabe só encontra aqui na Rural Business. 12h32, vamos a um rápido intervalo, porque na volta o assunto é mercado de grãos. Você que é do agronegócio já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isto que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação, com a isenção e a independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único aplicativo. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Estamos de volta e vamos saber agora quais são os alertas da equipe de grãos publicados aqui nas nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. Vamos começar aqui com Milho Brasil. Sabe de quem estamos falando? Apenas 2 dos 10 maiores estados produtores devem ampliar a produção de safrinha. Vamos aqui saber desse alerta da equipe de grãos. Apenas 2 dos 10 maiores estados produtores de milho segundo a safra do Brasil devem ampliar a colheita de safrinha este ano, quando comparado à temporada anterior, é o que alerta a equipe de grãos da Rural Business. De acordo com as últimas projeções da Conab, apresentadas em 11 de junho, essas duas únicas exceções devem ser Paraná e Pará, ambos com expectativa de tirar dos campos mais um recorde de produção. A previsão é que só os produtores paranaenses colham 17.300.000 toneladas de milho na safrinha 25-26. Algo nunca visto até então, respondendo sozinhos, o estado do Paraná, por 16% da produção nacional, que é estimada aí em 107,9 milhões de toneladas. Já o Pará é um dos maiores destaques. O estado espera ampliar em 24% a colheita de safrinha este ano, sair de 1.350.000 para 1.670.000 toneladas, confirmando aí um impressionante crescimento em sua agricultura num curto espaço de tempo. E ao investigar a história, a equipe de grãos da Rural Business descobriu, deixa eu colocar aqui na tela novamente, descobriu que 10 anos atrás o Pará não produzia um grão sequer de milho no inverno. A primeira colheita, e ainda assim de pouco mais de 81.000 toneladas, vejam vocês, aconteceu lá na safra 2015-16, ou seja, estamos diante de um crescimento de quase 2.000% em apenas uma década, 1.957% de crescimento. E todas as informações para esse mercado do milho e demais commodities agrícolas você acompanha nas análises de mercado publicadas diariamente em nossas plataformas, tanto em texto quanto em vídeo. Então, informação importante neste alerta de mercado, apenas 2 dos 10 maiores produtores devem ampliar a produção de safrinha este ano no Brasil. E vamos aqui a mais um alerta. Soja, Brasil se transforma no paraíso dos exportadores. Não tem para ninguém. Vamos abrir esse alerta aqui para lermos juntos. O Brasil se transforma cada dia mais no paraíso dos exportadores de soja de todo o mundo e no parque de diversões da China, que encontra aqui oferta abundante e barata para garantir a sua sobrevivência. A Rural Business destaca que quando junho terminar, teremos completado 6 meses da atual safra 2025-26, não só com mais um resultado recorde de embarques, mas muito provavelmente com 40% da produção de soja tirada dos campos este ano, a maior vista em todo o mundo, já fora do Brasil. Se a média atual de embarques for mantida, continua o alerta aqui da equipe de grãos, chegaremos ao final do primeiro semestre com 71.600.000 toneladas de soja exportadas, como mostra o gráfico. E você basta correr os olhos pela tela para você confirmar aí
que hoje as tradings estão movimentando 24% mais soja do que 5 anos atrás. Veja só, 5 anos atrás eram 57 milhões e 300 mil toneladas, né? Então, veja só, impressionante este crescimento nas exportações de soja aqui do Brasil. Não é à toa que a equipe de grãos da Rural Business classificou aqui, né, o parque de diversões da China, que encontra aqui oferta abundante e barata para garantir a sobrevivência, né, chinesa. Então, um alerta importante para você que opera no mercado de grãos. E a análise de mercado de soja que está no ar faz uma pergunta simples. A soja vai virar ouro ou vai virar pó em 2027? Há meses, a equipe de grãos aqui da Rural Business alerta que o rumo desse mercado está nas mãos da China e do acordo comercial que pode ampliar significativamente as compras de soja americana. Mas, a partir de agora, entra um novo ingrediente nessa equação: a capacidade do produtor brasileiro de enxergar a realidade além das narrativas que dominam o mercado. Nessa análise que está no ar em nossas plataformas, mostramos por que os acontecimentos internacionais vão muito além das manchetes sobre guerra, petróleo ou política externa. Existe uma conexão que poucos estão observando e que pode influenciar diretamente os preços da soja, o dólar, as exportações brasileiras e até mesmo a rentabilidade da próxima safra. Também investigamos os números mais recentes divulgados ao mundo sobre oferta e demanda e encontramos um detalhe que merece atenção especial. Segundo as projeções apresentadas ao mercado, o Brasil pode chegar a 50 milhões de hectares cultivados com soja em 2027, a maior área da história no país. Ao mesmo tempo, a produção brasileira é estimada em 186 milhões de toneladas, um novo recorde que ajuda a explicar por que a discussão sobre demanda ganhou tanta importância. Mas talvez o alerta mais relevante esteja na relação entre Brasil, China e exportações. Existe uma conta que o mercado insiste em ignorar envolvendo estoques, demanda internacional e o comportamento do principal comprador da soja brasileira, a China. E quem não compreender essa dinâmica pode acabar tomando decisões olhando apenas para o momento presente, quando o verdadeiro risco pode estar se formando mais adiante. A equipe da Rural Business reuniu números históricos e informações que ajudam a entender por que o mercado está sustentado por fatores extremamente sensíveis e quais são os gatilhos capazes de mudar completamente a direção dos preços nos próximos meses. Então, se você quer saber por que a próxima safra pode representar uma grande oportunidade para alguns e um enorme desafio para outros, vale a pena conferir a análise completa nas plataformas RB Pro e RB Pro+, que tem o título China e Brasil vão determinar se soja vira ouro ou pó em 2027. Vamos a um rápido intervalo, já eu volto. O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive deste desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo, que trabalha com total independência, sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com este compromisso que a Rural Business construiu o seu lema: Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta, 12h41, e vamos agora direto para o mercado online na Bolsa de Chicago, saber como é que está operando neste momento a soja. Vamos aqui na tela, tudo pintado de verde até julho de 2027 em todos os contratos. Lembrando que são centavos de dólar por bushel. Contrato com vencimento em julho a $11,17 por bushel, alta de 3,5. Agosto a 11,21,25 por bushel, alta de 2,5. Setembro a 11,20,25, alta de 2,5. Novembro
a 11,33,75, alta de 1,75. E aí, os contratos com vencimento em janeiro até julho de 27 também em alta, né? Operando neste momento, mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Indo agora para o farelo de soja, complexo soja, também operando em alta. Neste momento, os contratos com vencimento em 2027. Farelo de soja, dólares por tonelada curta. Contrato com vencimento em julho a 302,4, alta de 1,1. Agosto a 303 dólares por tonelada curta, alta de 0,9. Setembro a 302,6, alta de 0,4. Outubro a 301,5, alta de 0,1. E dezembro a 304,8. Portanto, neste momento, o mercado futuro do farelo da soja lá em Chicago operando em alta. Fechando aí o complexo soja, vamos para o óleo de soja neste momento na Bolsa de Chicago, tudo pintado de vermelho. Óleo de soja em queda neste momento na Bolsa de Chicago, lembrando que são centavos de dólar por libra. Contrato com vencimento em julho a 73,61, queda de 0,67. Agosto a 71,98, queda de 0,88. Setembro a 70,63, queda de 0,9. Outubro a 69,41, queda de 0,97. E dezembro a 68,71, queda de 0,96. E todos os contratos com vencimento em 2027 também, neste momento, mercado futuro do óleo de soja em Chicago operando em queda. Você faz ideia de quanto milho o Brasil precisa consumir todos os meses para manter funcionando a sua indústria, as suas exportações e toda a cadeia produtiva? A resposta ajuda a entender por que os preços seguem encontrando sustentação, mesmo diante da pressão do dólar e das oscilações do mercado internacional. Na análise que está no ar em nossas plataformas, a equipe de grãos da Rural Business mergulhou nos números da safrinha brasileira e encontrou um cenário muito diferente daquele que parte do mercado tenta vender. Enquanto muitos falam em abundância de oferta, os dados mostram que a realidade pode ser bem mais apertada do que parece. Para se ter uma ideia da dimensão desse mercado, o Brasil demanda aproximadamente 12 milhões de toneladas de milho por mês, somando consumo interno e exportações. É justamente aí que surge um dos pontos mais intrigantes da investigação. Mesmo com uma safra gigantesca, a produção nacional projetada para este ano gira em torno de 140 milhões de toneladas, volume muito próximo da demanda total prevista pelo mercado. Também mostramos nesta análise o que está acontecendo nos principais estados produtores e por que algumas quebras de safra estão passando despercebidas por boa parte dos analistas. Em determinados casos, pequenas reduções percentuais escondem perdas expressivas em volume, capazes de alterar significativamente a disponibilidade do cereal. Além disso, a análise resgata uma mudança estrutural que ocorreu após a crise de abastecimento vivida recentemente pelo setor. Uma transformação que alterou completamente a dinâmica do mercado e ajuda a explicar por que o milho continua reagindo de forma diferente daquela esperada por muitos operadores. E é justamente aí que surge a grande pergunta. Será que o mercado está preparado para enfrentar um eventual problema climático, uma redução de área ou uma desaceleração dos investimentos no campo? A resposta pode ter consequências importantes para quem produz, comercializa ou depende diretamente do milho. Então, se você quer entender por que a Rural Business acredita que existe uma distância enorme entre o discurso de sobra de oferta e realidade do abastecimento brasileiro, vale a pena conferir a análise completa que tem o título Milho, na hora que este mercado virar, virou, não vai mandar recado. E que está disponível nas plataformas RB Pro e RB Pro+, tanto em texto quanto em vídeo. E vamos saber agora como é que está operando o mercado do milho neste momento nas bolsas de Chicago e também na B3, 12h46 ao vivo, direto para você dos estúdios da Rural Business. Vamos acessar aqui a Bolsa de Chicago. Neste momento, mercado futuro do milho, abrindo para você na tela, operando em alta neste momento. Lembrando que são centavos de dólar por bushel. Contrato com vencimento em julho a 415,75, alta de 3.
Em setembro, a 423,5, alta de 2,75. Dezembro, a 442,5, alta de 2,25. Contratos com vencimento em 2027 também operando em alta neste momento para o mercado do milho na Bolsa de Chicago. Vamos agora direto para a Bolsa Brasileira B3, também operando em alta neste momento, de 0,28% a R$ 64,23 a saca. Portanto, muita especulação nas bolsas, é nos fundamentos que você precisa se fiar para tomar as suas decisões de forma mais assertiva, com muito mais segurança. 12h47, agora 12h48, virando o relógio. Vamos para mais um intervalo. Na volta, temos uma informação importantíssima para o mercado de grãos, falando do mercado do trigo. O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive deste desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo que trabalha com total independência, sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com este compromisso que a Rural Business construiu o seu lema: Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta e vamos falar agora, 12h49, de um assunto que tem sido alertado pela Rural Business e que merece a sua total atenção se opera no mercado de grãos. A nossa equipe fez uma investigação que pode ajudar a explicar por que o mercado mundial do trigo está entrando numa fase que merece atenção redobrada de quem opera profissionalmente no setor. Enquanto muitos acompanham apenas os preços nas bolsas, a nossa equipe foi até a origem do problema e encontrou um cenário extremamente preocupante nos Estados Unidos, país que dita as referências globais dessa commodity. Os números mais recentes revelam algo impressionante. Dos 25 principais estados produtores de trigo de inverno, nada menos que 23 projetam perdas de produção nesta temporada nos Estados Unidos. Um quadro que expõe a gravidade dos problemas climáticos enfrentados pelos americanos. Mas o dado que mais chamou a atenção da nossa equipe está no resultado nacional. Segundo as projeções oficiais, mais de 10 milhões de toneladas de trigo de inverno podem desaparecer da safra americana deste ano, reduzindo a produção de 38 para apenas 28 milhões de toneladas. E não para por aí. A nossa investigação mostra que a atual colheita americana caminha para ser a pior em 62 anos. Faz ideia do que seja isso? Um resultado que pode provocar reflexos muito além das fronteiras dos Estados Unidos e influenciar diretamente a formação dos preços internacionais. Ao longo da análise, nós mostramos quais regiões concentram as maiores dificuldades, porque parte das perdas pode ainda não estar totalmente contabilizada e quais fatores o mercado talvez esteja subestimando neste momento. Além disso, existe um outro detalhe importante envolvendo a qualidade das lavouras remanescentes e o estágio da colheita que pode mudar significativamente a percepção dos investidores nas próximas semanas. Então, se você quer entender por que a Rural Business considera este um dos cenários mais delicados para o trigo americano nas últimas décadas e quais podem ser os impactos para o mercado brasileiro, vale a pena conferir a análise completa que tem o título Trigo. Estados Unidos vivem a maior tragédia agrícola em 62 anos. 12h51, vamos direto agora para o mercado do café. Vamos saber quais são aí os alertas da equipe de grãos da Rural Business para o mercado do café. Vamos aqui, direto na nossa plataforma Café. União Europeia e exportadores do Brasil faturaram 13 bilhões e 530 milhões de reais em 5 meses.
Vamos investigar aqui mais um estudo realizado pela equipe de grãos da Rural Business alerta que nos primeiros 5 meses deste ano, os exportadores de café do Brasil voltaram a diminuir os embarques com destino à União Europeia, somando 379.630 toneladas, uma redução de 15,5% no comparativo anual. É importante destacar que o bloco, que é composto por 27 países importadores, desses 24 compraram café a partir do Brasil. Os números oficiais, que sempre têm como base o Ministério da Economia, mostram que no faturamento o cenário também foi de queda, né? Uma queda de 11,4% em um ano. A receita chegou a 2 bilhões e 620 milhões de dólares. O câmbio médio nesse intervalo ficou aí em 5,16, então a movimentação em reais se traduziu em 13 bilhões e 530 milhões, 21,2% a menos em um ano. Destaque para a tonelada de café exportada a partir do Brasil, que ficou em R$ 35.643, ou 6.907 dólares. Então, aqui está a análise gráfica para você, deixa eu só aqui, análise gráfica para você mostrando a movimentação da exportação de café torrado e não torrado a partir do Brasil para a União Europeia. Portanto, uma queda aí de 15,5% em relação a janeiro e maio de 2025. E aqui a análise mês a mês, né? O maior volume exportado se deu lá em abril, com 87.110 toneladas. Portanto, maio representa aí, né, o segundo menor volume exportado nesses 5 meses analisados. E aqui a receita, né, que apontou aí queda de 11,4%, fechando janeiro a maio deste ano a 2 bilhões e 620 milhões de dólares, ou 13 bilhões e 530 milhões de reais. Queda em real de 21,2%. E o valor da tonelada, que aumentou quase 5% no intervalo, saindo de 6.589 dólares para 6.907 dólares. Em real, por conta do câmbio, queda de quase 7%. Portanto, uma investigação aqui com relação às exportações de café do Brasil para a União Europeia, que voltaram a diminuir tanto em volume quanto em faturamento. Enquanto boa parte do mercado continua discutindo as projeções otimistas, né, para a safra de café de 2026, a realidade encontrada no campo começa a contar uma história um pouco diferente. A equipe de grãos da Rural Business analisou os números mais recentes da cooperativa Guaxupé e encontrou um dado que chamou a atenção. Até o início de junho, apenas 12% da safra havia sido colhida, o menor ritmo para o período desde 2022. E os motivos vão muito além de uma simples questão operacional. Chuva durante o início da colheita, problemas de uniformidade na maturação dos grãos e até eventos climáticos recentes estão atrasando os trabalhos em importantes regiões produtoras. Enquanto isso, os órgãos oficiais seguem projetando uma safra robusta. O próprio mercado trabalha com estimativas próximas de 66 milhões de sacas para o Brasil em 2026. Mas há dúvidas crescentes sobre qualidade, o ritmo de entrada do produto e o impacto das condições climáticas daqui para frente. A nossa investigação mostra que os embarques mais lentos, a redução dos estoques certificados de arábica e a previsão de novas chuvas em áreas importantes de produção estão ajudando a sustentar as preocupações dos compradores internacionais. E a grande questão é, será que a safra que aparece nos relatórios será a mesma que efetivamente vai chegar ao mercado com qualidade e no momento em que os consumidores precisam? Se você quer entender o que está acontecendo nos bastidores da colheita de café aqui do Brasil e por que o mercado segue atento ao avanço dos trabalhos no campo, vale a pena conferir a análise completa com a investigação exclusiva da nossa equipe de grãos nas plataformas RB Pro e RB Pro+, e que tem o título Sem Otimismo de IBGE, temos novidade no mercado do café. Então, informação importante para você que opera no mercado do café aqui nas análises diárias que são publicadas em nossas plataformas RB Pro, RB Pro+, tanto em texto quanto em vídeo.
E vamos saber, neste momento, como é que está operando o mercado do café aqui na Bolsa Brasileira B3. Operando nesta segunda-feira, 15 de junho de 2026. Agora, né, meio-dia, que horas são agora? Quase 1h da tarde. Meio-dia e 57 minutos, isso mesmo, 3 minutos para as 13 horas, operando em alta, café Conilon de 1,28% a R$ 981,98 a saca do café Conilon, R$ 981,98 a saca, alta de 1,28%. O Arábica, neste momento, a $312, alta de 1,79%. Portanto, na B3, mercado online, na tela para você, operando em alta neste momento. E vale reforçar o alerta que a gente sempre faz questão de passar aqui para você que nos acompanha. Mercado futuro do café tem muito robô operando. Então, cuidado, né, com o que você vê, acompanhe, mas é nas análises de mercado, como eu acabei de te passar, que você tem os reais fundamentos para saber qual é a melhor decisão a se tomar. Vamos a um breve intervalo, meio-dia e 58 minutos. Na volta, o assunto é pecuária leiteira. Você que é do agronegócio já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isto que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação, com a isenção e a independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único aplicativo. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Meio-dia e 59 minutos. Se o seu negócio é pecuária leiteira, vamos agora aos nossos alertas publicados por nossa equipe de pecuária aqui da Rural Business na plataforma RB Pro+. São alertas publicados diariamente para você que opera neste segmento. Vamos aqui. De olho no bloco, parcial 2026, exportação de leite e derivados para a União Europeia foi recorde. Vamos abrir aqui este alerta de mercado que diz que os exportadores brasileiros de leite e derivados que operam com vendas para os países da União Europeia aumentaram os embarques entre janeiro e maio, enviando 626 toneladas, aumento de 13%, o maior resultado da história. Os números, sempre com base no Ministério da Economia, mostram que dos 27 países que compõem o bloco, 19 foram ativos nas compras do produto. Os embarques geraram aí um faturamento histórico, 10 milhões e 720 mil reais, ou 2 milhões e 80 mil dólares, alta de 14,1% em um ano. Já que no mesmo intervalo de 2025, a receita ficou em 9 milhões e 400 mil reais. O câmbio, né, no período aí ficou em 5,16 e a tonelada foi negociada por 3.318 dólares ou 17.122 reais, uma alta anual de 13,5%. Portanto, aqui você vê que o volume subiu aí 13% em um ano e o faturamento aumentou 28,3% com os embarques de leite e derivados a partir do Brasil para a União Europeia. 28% de aumento em dólar e 14% de aumento no faturamento em reais. E o valor médio da tonelada, veja só, vem em crescente em dólar, né? 13,5% de aumento em dólar e 1% de aumento aí em reais. Portanto, avaliação gráfica e um alerta importante para você que opera no mercado da pecuária leiteira. Outro alerta aqui em queda, exportações de leite e derivados do Brasil para os Estados Unidos recuaram. Então, veja só, aumentou para a União Europeia, recorde, e para os Estados Unidos houve recuo. Vamos abrir aqui este alerta. As exportações brasileiras de leite e derivados para os Estados Unidos registraram diminuição entre janeiro e maio de 2026. Somaram 5.140 toneladas, 16,6% frente ao mesmo período do ano passado. O volume exportado gerou uma receita de 11 milhões 920 mil dólares.
O faturamento em reais atingiu 61.480.000, queda de 37% na comparação anual. Em dólar, a tonelada foi negociada por $2.316 ou R$11.951, 15,2% abaixo do registrado um ano atrás. E aqui você tem novamente mais um estudo gráfico que mostra a evolução das exportações de leite e derivados do Brasil para os Estados Unidos. Veja aí, 16,6% em um ano, né? A queda no volume. Em o faturamento, quase 29,3% em dólar. Em real, a queda de 37%. E aqui também queda no preço, né, da tonelada. Os Estados Unidos estão pagando menos pela tonelada de leite e derivados exportada a partir do Brasil, 15,2% a menos em um ano. Em 5 anos, 28% de queda. E isso em dólar. Em real, a queda foi bem mais agressiva, 24%, quase 25% em um ano. Portanto, informação importante sobre as exportações de leite e derivados em queda para os Estados Unidos. E se o seu negócio é pecuária leiteira, você sabe que durante décadas o produtor de leite aprendeu que a sua rentabilidade dependia quase que exclusivamente do preço pago pelo litro entregue ao laticínio. Mas a equipe de pecuária da Rural Business encontrou nos Estados Unidos uma transformação que pode mudar completamente a forma de enxergar essa atividade. A chamada nova matemática do leite está ganhando força em 2026 e revela que, para muitos produtores americanos, o leite deixou de ser a única fonte relevante de receita da fazenda. A análise que está no ar traz uma investigação que mostra que a participação da venda de animais de corte, que antes representava apenas cerca de 5% do faturamento, hoje já alcança entre 20% e 25% da receita de muitas propriedades leiteiras. Em alguns casos, o valor gerado pelos bezerros tornou-se tão importante quanto a própria produção de leite. Ao mesmo tempo, a indústria americana está promovendo uma mudança profunda na remuneração dos produtores. O foco deixou de ser apenas quantidade e passou a valorizar cada vez mais gordura, proteína e outros componentes que aumentam o rendimento industrial de produtos como queijo, manteiga e proteína do soro. Também mostramos nesta análise como programas de proteção de margem, investimentos bilionários da indústria e novas tabelas de pagamento estão redesenhando a relação entre produtor e laticínios lá nos Estados Unidos. E atenção para um outro dado relevante. Apesar de todas essas mudanças, a produção dos principais estados leiteiros americanos continua avançando. Apenas em abril deste ano, os 24 maiores estados produtores registraram 8,7 milhões de toneladas de leite. É um volume 3% superior ao do mesmo período do ano passado. E a grande pergunta é, será que essa nova lógica de remuneração pode chegar a outros países nos próximos anos? E aqui no Brasil, veremos algo parecido? Se você quer entender por que a Rural Business acredita que o modelo americano está derrubando antigas doutrinas sobre precificação do leite e criando novas oportunidades de rentabilidade para o produtor, vale a pena você conferir a análise completa em texto e em vídeo nas plataformas RB Pro e RB Pro+, e que tem o título, vou trazer aqui o título para você, da análise de leite na nossa tela, A Nova Matemática do Leite. Quer entender tudo sobre esse mercado? Tem análise diária publicada para você aqui nas nossas plataformas. 13h06, terminamos por aqui essa edição de segunda-feira, 15 de junho de 2026, já entrando na segunda quinzena, né, do mês de junho, para você aqui na Rural Business TV. Prometendo voltar amanhã a partir do meio-dia. Mas é claro, você sabe, as nossas plataformas continuam ativas, disponíveis para você que busca informação profissional, porque já entendeu que é isso que vai te dar o caminho, o mapa para tomar a melhor decisão e garantir redução nos riscos e aumento na margem de lucro. A gente se encontra amanhã. Até lá!